noite. Uma derrota, talvez nos 3 jogos, foi um jogo em que o Paraná deixou mais a desejar. Não sei se você avaliou dessa maneira esse resultado negativo. O quanto te preocupa, depois de 3 jogos, o Paraná ter apenas 3 pontos no campeonato? Boa noite. Boa noite, Ferraz. Sem dúvida, concordo com você. Dos 3 jogos foi o que mais a gente deixou a desejar. Não só na questão de organização de equipe, mas também muito em relação à concentração, muito em relação a vencer os duelos individuais, muito em relação a um pouco até de falta de atitude, principalmente no primeiro tempo. E a gente tem que mudar isso imediatamente para que a gente não venha sofrer novamente do jeito que a gente sofreu. A gente pode pecar por outros aspectos, mas acho que falta de vontade é algo que a gente não pode admitir e vamos conversar para resolver isso no próximo jogo. Boa noite, Jorge. Queria que você falasse um pouco mais, assim, né, até a respeito desse assunto que você toca, assim, como é que você identificou exatamente esta falta de vontade em campo, tal. Como é que foi perceber isso ali da beira do campo, né, até algo que é difícil a gente ver um torcedor, um treinador vindo depois da partida falar. Boa noite, Nicolas. No primeiro tempo nosso foi muito abaixo, né? Repito, não foi só isso que aconteceu, acho que a gente desorganizou em muitos momentos, não conseguimos encaixar na equipe do Maringá, claro que ela tem seus méritos também, mas é o que a gente conversou no intervalo, que a gente precisava um pouquinho mais de vontade para vencer os duelos, e é algo que a gente cobrou forte no intervalo. No segundo tempo até a gente conseguiu competir um pouquinho mais, criamos algumas oportunidades, mas não foi suficiente para que a gente pudesse ter o controle do jogo. E isso passa muito por concentração também, claro que tem a parte física, mas independente de qualquer coisa, seja questões de organização, questões de concentração ou de atitude, a responsabilidade ela é toda minha e para que a gente possa resolver isso o mais rápido possível e colocar um melhor time no próximo jogo contra o São Joséense. Jorge, talvez hoje foi um jogo em que o Paraná tenha sentido mais falta de ter um camisa 9 para segurar um pouquinho mais a bola estava batendo e voltando muito. Acendeu um sinal de alerta para que o Paraná busque uma reposição para a saída do Matheus Batista, que nem chegou a estrear, mas era uma peça que vocês acabaram contando, entre aspas, pegando um certo tempo, porque deixaram de vir atletas porque ele estava aí. É uma busca que vai ter que ser acelerada daqui em diante. É algo que nós já identificamos desde o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. É sim um fator porque a gente não consiga montar a equipe no campo do adversário e isso faz com que a bola bata lá na frente e volte muito rápido. É claro que passa muito por característica, não é uma deficiência do Pablo, que vem nos ajudando e vem desempenhando um bom trabalho, um bom futebol nesses 3 jogos, mas é sim característica dos 3 atletas de frente, ser atletas mais verticais. Porém, existem jogos do Atlético, acredito que hoje também, o próprio jogo no segundo tempo nosso contra o Azul, a gente precisa reter um pouquinho mais a bola no campo ofensivo para que a gente possa sair com mais tranquilidade, montar a equipe no campo adversário e a gente consiga chegar no gol e ter uma equipe mais compacta no campo do adversário. Então, claro que temos algumas opções no grupo para fazer esse trabalho, mas sem dúvida, acho que não só o Paraná e também o parceiro, a gente está em busca de alguns atletas que possam vir também nos ajudar nesse sentido. Até em cima disso, Jorge, a gente viu que as substituições, né, foram feitas, primeiro o Luiz Felipe, algum tempo ali fazendo talvez essa função, depois se adianta o Castanha até, né, mas pro final do jogo ele termina ali jogando mais na frente. Foi realmente essa busca por um jogador que pudesse fazer isso e algo que você deve aprimorar, deve tentar mais ainda nos próximos dias, especialmente enquanto essa solução assim, para elenco não for encontrada? Perfeito, exatamente isso que nós buscamos, né, dentro desse jogo. O Luiz tem um porte físico, mas o Luiz também é um atleta vertical. O Castanha, por mais que ele jogue um pouquinho mais recuado, é um atleta que sabe jogar de costas para o gol. E a gente tentou de todas as formas para que a gente pudesse, repito, montar mais a equipe no campo do adversário, ter um pouquinho mais de volume no jogo, empurrar eles um pouquinho mais para baixo. Mas a gente não conseguiu e repito o que eu falei, a responsabilidade é minha. A gente vai procurar durante esses dias aí achar a solução para que a gente possa também não sofrer tanto em relação a isso.
Paraná, mas todos os times estão encarando uma maratona de jogos, né? Jogo em cima de jogo. Dessa vez o Paraná jogou no sábado, então teve um dia menos. Praticamente você teve só o treino de ontem, né, para conseguir armar o time, mais à base da conversa. O quanto isso te preocupa, esse desgaste físico? Você acha que vai chegar um momento que você vai ter que rodar mais o teu elenco para evitar desgaste, até lesões? Sim, é algo que a gente pensa, a gente conversa internamente, né? Agora a gente precisa ter muita calma, muita cautela nessas trocas também, para não de repente estar baixando o nível não só técnico, mas de organização da equipe. Mas é algo que a gente não vai ter como, né, fugir muito. Daqui a pouco esses jogos aí podem estar prejudicando a parte física, ao mesmo tempo que ele vai condicionando nosso calendário sem tempo para trabalhar, também prejudica muito mais através de vídeo, de conversa. E é algo que a gente está pensando sim nessa estratégia para que a gente possa dar uma oxigenada no elenco e estar melhor preparado não só da parte organizacional, mas também da parte física nos próximos jogos. Jorge, o recorte ainda é pequeno, né? São 3 partidas, são 2 delas fora de casa, mas são as 2 derrotas. E você acha que o ambiente acaba influenciando naquilo que você estava falando no começo, né, da entrevista, na questão da vontade, na questão da concentração, e é uma coisa já que tem que ser pensada, né, porque acho que tirando o primeiro tempo, especialmente na Arena, hoje e o segundo tempo da primeira partida, o time foi abaixo, uma comparação com o jogo dentro de casa, né, e também fica a preocupação pelo próximo jogo, também uma questão de tabela ser fora, em um gramado completamente diferente dos outros. Sem dúvida, temos que nos atentar muito a essa questão, né? Algo comportamental, é algo que nós já havíamos falado já na preleção antes desse jogo. A tendência do ser humano depois do êxito é você se acomodar um pouquinho no próximo jogo, e isso é algo que a gente conversou, que nós alertamos para que não acontecesse. Infelizmente aconteceu no primeiro tempo do jogo de hoje, onde nós sofremos muito, né? E claro, mérito também da equipe do Maringá, mas não podemos baixar tanto assim o nível de competitividade que nós tivemos no primeiro tempo Atlético e também no primeiro tempo do Azures, baixar tanto para o jogo aqui. Claro que tem as questões de viagem, questões de jogo em cima de jogo, mas mesmo assim não tem desculpa. Repito mais uma vez, a responsabilidade é nossa por escalar, então a gente precisa conversar entre a comissão e achar o melhor caminho para que isso não aconteça de novo. E como você muito bem falou, num jogo extremamente atípico contra a equipe do São Joséense num gramado sintético. Jorge, da derrota para o Atlético e 3 dias depois do jogo contra o Azures, a gente viu o time conseguiu reagir bem a uma adversidade e a uma derrota que veio de uma maneira ainda mais amarga, né? Que veio nos acréscimos. Qual que foi o primeiro papo? Como é que os atletas reagiram? E eu lembro muito bem que depois do jogo contra o Atlético, você chamou a atenção e falou que eles tinham reagido de uma maneira positiva. Aconteceu isso de novo e o quanto isso acaba até pressionando de certa forma o Paraná para esse jogo de quarta-feira? Sim, os atletas têm consciência, por isso também eu estou externando essa situação. Os atletas têm consciência que faltou algo a mais, né, nesse jogo, ou melhor, faltou muito a mais nesse jogo, né, e temos a consciência disso, isso ficou bem claro no vestiário. Porém também passa não só por isso, passa por organização. Acho que a nossa organização defensiva hoje, especialmente no primeiro tempo, foi muito abaixo daquilo que a gente pode desempenhar, e é o que a gente vai trabalhar mesmo com pouco tempo para que isso não se repita, né? Claro que essa parte de atitude lá é muito importante, às vezes até mais do que a parte organizacional, mas todos esses processos a gente precisa ter consciência e ser o mais rápido possível para identificar e que eles entendam também que precisa ser diferente, porque a situação do Paraná hoje, não só na tabela momentânea, mas a situação que vive o clube, precisando muito desse campeonato paranaense, nós não temos tempo para errar e tempo para fazer um jogo como fizemos hoje. Então eu espero e tenho certeza que foi o último dessa maneira e vamos trabalhar para que o jogo contra o São Joséense seja bem diferente disso. Nas primeiras respostas, até ali mais sobre essa questão comportamental, de fato você chegou a dizer, agora vamos ver, né, qual que deve ser a melhor equipe para enfrentar o São Joséense. Você tinha repetido, né, o time fora o goleiro de um jogo para outro. Agora, até pesando nessa questão comportamental, tudo que já foi falado na entrevista, a tendência é a gente ter modificações, pensando nisso, no time para o próximo jogo?
A gente vai observar algumas situações clínicas primeiro, foi um jogo bem pesado, além disso são 3 jogos consecutivos, né? E claro que a gente precisa avaliar bem todas as situações, porém acho que com conversa, sabendo, estudando bem também os pontos fracos e fortes do adversário, a gente vai, tenho certeza absoluta, colocar aqueles que para o jogo estejam mais preparados, e quando eu falo preparados são em todos os sentidos, inclusive num gramado que deixa o jogo mais vivo, mas também lembrando que a gente tem um grupo muito enxuto, então a gente aí tem que, com calma, preparar os melhores para iniciar, mas também lembrando que o banco é extremamente importante. A gente viu nos jogos que, nesses 3 primeiros jogos, nosso banco que entra também a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção para entrar e fazer diferente do que a gente vem fazendo. Antes do jogo contra o Atlético, vocês procuraram fazer um treinamento no estádio do Trash, mesmo não sendo uma grama muito parecida. Agora sim, né? Agora sim a grama do Trash é muito parecida com a grama do estádio do Pinhão. É uma tendência o Paraná fazer 1 ou até 2 treinamentos em gramado artificial para buscar essa adaptação? Claro que a adaptação ela é importantíssima, mas é algo que tenho certeza absoluta que o departamento vai estar analisando a possibilidade de fazer. Mas eu repito que a organização ela precisa ser melhorada, acho que fica um pouco em segundo plano, apesar de ser muito importante um jogo atípico, como eu falei no estádio do Pinhão. Eu acho que tem outras coisas que a gente precisa melhorar urgente para que a gente possa fazer um grande jogo e voltar a vencer na competição.